Meu nome é Fúvio Pacheco, eu sou coordenador da Gibiteca, né? E dentro da Fundação Cultural eu sou coordenador da área de ilustração e cultura geek, que a Fundação Cultural é dividida pelas áreas, pelas linguagens artísticas, e eu coordeno essa área. Você comentou que você descobriu que tinha autismo também por causa do diagnóstico do seu filho. Como foi esse processo? Como é que você descobriu? Então, ele foi, na verdade, assim, bem engraçado. Porque foi, quando a gente começou, que a minha esposa, assim, ela primeiro teve esse primeiro momento, que ela ficou abalada, mas quando ela se recuperou, ela focou nisso, assim, ela começou a pesquisar e ler e sabe, ela focou muito nisso. E quando ela começou a pesquisar e ler, ela começava a falar assim, olha, isso aqui parece você, isso aqui faz, tá falando aqui igual você faz. E não só eu, porque eu na verdade tenho um perfil que a minha família inteira tem. Meu pai, assim, inclusive acho que tem as características mais estereotipadas, assim, de autista, assim, sabe? E daí ela começou a falar, só que eu não acreditava, assim, sabe? Eu não, falava assim, tá. Mas um dia a gente teve uma entrevista com a psicóloga do Murilo, e daí ela começou a falar sobre o Murilo, sobre o que ele fazia, sobre as características, e foi nesse dia que caiu a ficha, sabe? Foi num dia que a gente teve uma entrevista com a psicóloga dele. Até foi engraçado esse dia que, assim, a gente teve uma entrevista com a psicóloga. Na hora eu não falei nada, porque estava minha esposa junto, bem porque se não falasse, viu, você tinha razão. Daí eu falei assim, na hora que a gente foi embora, depois eu voltei na psicóloga, bati lá, falei, a gente consegue conversar? Porque pelo que você falou, acho que talvez tenha alguma coisa a ver aí, acho que eu tenho alguma característica, pelo que você está falando do Murilo, que eu tenho, assim, né? E daí eu voltei, eu fiquei quase 6 meses conversando com ela para eu fazer um laudo, um diagnóstico meu, assim, sabe? Eu não tive uma reação muito dramática, sabe? Diferente, por exemplo, da minha esposa. A minha esposa ficou em depressão, né? Eu fui muito apático, mas essa apatia tem a ver com o próprio autismo que eu descobri que eu tenho, sabe, assim, que não as pessoas autistas, elas não se abalam muito, assim, com esse tipo de coisa, assim, com esse tipo de notícia. Então, quando a gente descobriu, primeiro, assim, a primeira coisa, assim, eu não sabia, não conhecia muito sobre autismo, sabe, eu achava que era uma coisa que passava, sabe? Tanto que eu falei pra minha esposa, assim, né, quando a gente descobriu, eu falei, não fique falando pra muita gente que o Murilo tem autismo, que daqui a pouco passa e daí ele vai ficar taxado, assim, né? Mas é porque eu não conhecia, a gente era bem leigo no assunto, assim, né? Então, num primeiro momento, que nem eu falei, tanto por achar que ele que ele ia desenvolver, que ia superar, como por ser apático mesmo, assim, sabe? Por personalidade mesmo. Então, não tive aquela reação, assim, que foi diferente da minha esposa. Minha esposa foi, nossa, avassalador. Ela ficou em depressão, ela foi internada em clínica psiquiátrica até, sabe, quando ela descobriu, né, quando teve o laudo mesmo do meu filho. A minha esposa também tem autista na família dela, sabe? Também, assim, ela desconfia que o pai dela seja, e o irmão dela é um caso parecido com o da minha tia. O irmão dela tem um irmão mais velho, que morreu quando ela era criança, que é a mesma história. O irmão dela, que assim, a família da minha esposa é uma família muito mais simples que a minha, assim, sabe? Né? Os pais da minha esposa eram da roça, tal, né? Bem simples. Claro que esse autismo do pai dela é uma coisa muito leve, assim, muitas coisas que agora ela tá vendo. E esse irmão dela também, assim, ele quando ele era, sei lá, jovem, ela era criança, ele era jovem, ele é a mesma história, ele foi internado no hospício, só que ele teve convulsão e morreu no hospício.
por causa dessa convulsão, sabe? Ele tem alguns autistas que às vezes ficam muito... Ele tem convulsão, é meio comum, assim, o autista ter convulsão. E ele morreu numa dessas convulsões. Então, por isso que foi tão chocante para ela. Porque, ela teve uma pessoa da família dela que morreu autista. Então, quando ela soube que o filho dela, né, ia ser a mesma história do irmão, né? Então, nossa, foi muito, muito chocante. Uma das características essenciais do autismo é assim, o autista não consegue pensar como sendo outra pessoa, sabe? Que é uma coisa meio egoísta até. Então, assim, eu na verdade comecei a focar no autismo quando eu descobri que eu tinha autismo, não quando o Murilo, sabe? O Murilo, eu tava ali pro que precisasse, mas não era que eu falei, um interesse mesmo, assim, depois que eu falei que eu descobri que eu tinha, daí virou um interesse, né? Os autistas têm uma coisa chamada hiperfoco, que é uma espécie de uma obsessão num tema, assim, sabe? E autismo, o tema autismo, né, o estudo sobre autismo acabou virando um hiperfoco meu. Então, assim, o Relatos, ele tem uma historinha, né, bem de como ele surgiu, que na época eu trabalhava na Secretaria de Educação, né? Eu trabalhei uns 4 anos lá na Secretaria de Educação, e na Secretaria de Educação tem um setor de inclusão, né? Nesse setor de inclusão, também sabia da história, né, que eu tinha um filho autista. Eu dei algumas palestras, o Centro Conviver, que o Murilo fazia tratamento, às vezes eles chamam alguns pais para dar palestra, falar sobre, né, como é ser pai de autista. Então eu já tinha uma experiência falando sobre isso. E esse setor de inclusão me chamou para fazer uma espécie de uma cartilha, sabe, uma cartilha assim mas não era específica de autismo, falando sobre personagens com necessidades especiais e meio que contra o bullying e tal. E daí eu fiz essa cartilha, assim, era até um material bem bacaninha, que era uma cartilha, vinha com os bonequinhos, meio toy art, meio, sabe? Daí eu fiz os toy art também. E daí eu fiz os 5 personagens, tinha um menino cego, a menina surda, né? Um menino cadeirante, um menino com cadeira de roda, né? E daí eu fiz o menino autista, só que o menino autista era o Murilo. O nome dele é Lilo, sabe? E daí, eu contei a história do Murilo. Cada um tinha a historinha dele, assim. Era bem resumidinho, assim, era 3 parágrafos, assim. Mas a historinha ali era a história do Murilo, que falava situações do Murilo mesmo. Mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais aprofundada, porque que eu falei, eram 3 parágrafos. Era super simples e já teve toda essa repercussão, esse resultado. Eu falei, não, então eu vou fazer uma coisa... focada no autismo, que é o que eu sei, na verdade, né? Eu lembro que quando eu tive a ideia, eu comentei, estou pensando em fazer um quadrinho sobre autismo, né? E daí, nossa, já todo mundo começou a comentar, daí eu comecei a fazer um blog, colocar algumas imagens, e daí eu pensei, nossa, eu bem que podia ir atrás de um patrocinador. Veio um patrocinador atrás de mim do nada, assim, sabe? Foi tudo muito fácil. Eu falei, nossa, uma editora podia... né, e publicar, uma editora veio atrás de mim porque soube que eu estava querendo fazer. Então foi tudo muito fácil. E nesse ano que a gente lançou o Relatos Azuis, foi o ano que mais foi lançado quadrinho em Curitiba. Foi lançado 56 quadrinhos em Curitiba, sabe? Foi um estouro, assim, tem a ver um pouco com a Bienal de Quadrinho, com a Gibiteca, com várias coisas, mas foi. E o Relatos Azuis foi de todos os 56, foi o que mais vendeu. Sabe, a gente fez, foi bem engraçado que a gente fez, assim, o lançamento coletivo aqui na Gibiteca, com todos, e daí no ano seguinte, tem o Dia do Quadrinho, a gente sempre faz um debate aqui, e o debate foi bem sobre isso, foi lançado 56 quadrinhos, e agora? Vendeu, não vendeu, como é que foi? E naquele debate, tanto que eu nem falei no debate sobre isso, mas eu escutei, cada um foi falando quanto que vendeu, como é que foi, e eu pensando, falei, nossa, né? Que nem eu falei, até por estar como coordenador da Gibiteca, para não parecer assim, né, eu como é que digo? Eu me aproveitei do fato de estar aqui para vender mais, para divulgar mais, mas não, assim, sabe? E foi o que mais vendeu, muito mais, é mais que o dobro da segundo lugar, assim. E eu fui convidado para lançar no Brasil inteiro, eu fui dar palestra também em várias cidades do Brasil, então eu falei, fui para Fortaleza, fui para São Paulo, fui no Marcos Mion, fui na Globo News, ele foi um sucesso.
Eu tenho, assim, isso é uma coisa, eu acho que, como eu falei, eu já conversei muito com outros pais de autistas e é um pavor, né? Todo pai acho que de criança com deficiência tem um medo do que vai ser o futuro, né? Porque sei lá, vai chegar uma época em que você não vai estar mais aqui, teu filho vai estar, e o que vai ser dele e tal, né? Então por isso que a gente tenta criar ele para ele ser o mais independente possível, sempre explica isso para ele, assim, né? Que, você tem que ser independente e tal. Mas ele tem, não só, né, depois se for, mas enquanto ele estiver aqui, mas é um pavor, assim, às vezes dá uns desesperos, assim, sabe? Como eu falei, às vezes quando eu tô no carro e paro no sinal, que vê alguém pedir, que você vê que tem uma deficiência, nossa, horrível, assim, sabe? Penso no Murilo, no futuro do Murilo, assim, sabe? Mas é que nem eu falei, é uma coisa que não tem, assim, muito, né, o que fazer, você tem que, né, mas eu acho que é um pavor não só meu, mas é um pavor de qualquer pai de criança com deficiência. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor por ter sido pai de uma pessoa autista. E, no geral, assim, sabe? Que nem eu falei, as coisas, né? De pensar até de me dedicar a fazer algo para o bem da sociedade, sabe? Alguma coisa de difundir o autismo, de militar sobre alguma coisa. Tudo aconteceu por causa do Murilo, sabe? Assim, o Murilo, que eu falei, nossa, eu amo muito ele, assim, tanto por esclarecer toda a minha vida, a vida da família inteira e por fazer eu ser essa pessoa melhor que nem eu falei, que tem agora uma militância, uma causa, né? É que nem eu falei, até em relação a eu como autor de quadrinho. Que nem eu antes do Relatos Azuis, eu fiz um monte de quadrinho de terror, de aventura, né? Mas não tinha essa preocupação de passar uma mensagem, de ter uma preocupação social. Uma coisa até engraçada que, por exemplo, que depois, inclusive quando eu voltei a fazer esse tipo de publicação, por exemplo, depois do Relatos Azuis, eu fiz uma publicação da Loira Fantasma. E daí eu pensei, não, mas eu não vou fazer uma publicação gratuita da Loira Fantasma, eu quero falar sobre alguma questão social. Daí eu chamei uma roteirista, mulher, e a gente falou sobre feminicídio. Porque a Loira Fantasma, na história, é vítima de feminicídio. Então, a ideia é falar, mesmo sendo uma história de terror, mas pelo menos fala uma questão social, sabe? De uma questão, e sei lá, uma mudança por causa do relato, que é por causa do Murilo, assim, sabe? Então, com certeza.